Boa noite. Aguardando o Instagram, né? Chamar o pessoal começar a entrar. E hoje eu vou conversar com Alex Andrade, que é autor dentre vários livros que ele escreveu, né? Nós vamos conversar hoje sobre esse livro aqui, Para os que Ficam, que é o último lançamento dele pela editora Confraria do Vento. E eu tenho aqui também, ó, o Antes que Deus Me Esqueça, que é outro livro do Alex também. Nós vamos conversar um pouquinho. Ó, o Alex já chegou. Pera aí que eu vou te chamar, Alex. Só um minutinho. Enquanto o pessoal vai entrando. O Instagram demora um pouquinho para entender. Boa noite para todo mundo que está chegando. Eu já mandei o convite para o Alex. Vamos ver se vai dar certo. Espera aí, gente. Tá dando certo não, Alex? Olha, eu te mandei um convite. E... Oi! Ah, Certo. Boa noite, tudo bem, boa Alex? noite, tudo ótimo. Como que tá? Os carioca estão congelando por aí também? Meninos, cariocas, é um pouco de exagero. Tá frio, mas o pessoal saiu de capote hoje, né? Nossa, aqui tá demais, tá até difícil, viu? De tanto É, frio que tá hoje, fazendo. hoje 20 graus, né? Aí a gente toma um vinhozinho para dar uma esquentada. 20, sabe quanto? 6 horas da manhã aqui tava 1 grau na minha cidade. 1 grau. Qual a 1 grau. cidade? Qual a Em cidade? Minas, é Vargem Bonita que chama, é na Serra da Sim, sim. Canastra. Nossa, mas é maravilhoso, adoro. Adoro esse Mas clima, nossa senhora, maravilhoso, muito muito, bom, muito bom. nossa, é mais um frio que a Ontem, gente. Ah, ontem estava muito frio, ontem estava 16 graus. E Rio de Janeiro, 22 já é frio. Para Carioca, 22 é, graus já é muito frio, né? na Então, ontem praia. 16 e ventando muito, né? O Então, vento é que aqui atrapalha. Nossa, e a sensação que a gente tá é no Polo Norte. Nossa, tá horrível. Mas tá bom. Vamos conversar. Eu estava mostrando pro pessoal aqui, né, os 2 livros seus que eu tenho. Mas Que aí eu coisa vou falar. boa! Eu não Então, sabia que você tinha. eu ainda não li. Ah, Mas esse aham. eu adquiri ele antes do Para os que Ficam. Para os que É, ficam, aí né? Isso, aí eu já tenho ele, agora eu quero ler ainda, mas é porque a gente vai misturando um monte de É muita leitura, coisa. mas eu vou ler. Então, eu quero apresentar você aqui para o pessoal, quem for assistir depois, quem não te conhece, né? Bom, então, né, o Alex, ele nasceu no Rio de Janeiro, além de escritor, é arte educador, e aí eu estava olhando a sua bibliografia, né, os livros que você já escreveu. Então você já escreveu Aham. muita coisa, né, Alex? Então, É, ó, para criança também, né? Escrevi, são então, 5 livros infantis. eu até anotei aqui alguns, assim, eu anotei, ó, A Suspeita da Imperfeição, que é de contos, As Esse Horas, aqui isso, vai mostrando. Depois As Horas, que também são contos, né? são contos. Isso. Peraí Aí que tem ele o não tá aqui. Tá, o que Bom, mas vocês enfim, tiverem. passou. Não tá aqui na Tá, frente. Tá. as horas. Aí depois tem o poema, que também é de contos, né? É, pela Confraria do Vento também, poema. Depois, o Amores, Truques e Outras Versões. Conto também. Olha, engraçado, gente. Eu já vi essas capas todas, mas nunca tinha me atentado, ó, que era seu. Esses livros. Depois tem O Longe dos Olhos, que é um romance, É esse aqui. certo?
Depois vem o Antes que Deus Me Esqueça, né? Que, por sinal, eu adoro essa edição porque ela tem a letra marrom, né? Dentro do É, livro. Eu acho essa ela foi uma, linda. foi uma ideia da Carla Mello, que é a editora da Confraria do Vento, né? De usar, como o livro ele é muito árido, né? Tem essa coisa da, né? É um livro muito árido e ela pensou nessa, a capa é marrom e ela pensou em usar a letra no tom, né? No marrom que lembra a terra, a areia, a aridez, que é o que tem no livro, né? É uma história que Então, eu e gosto ficou, muito. ficou lindo. E aí, agora, por último, o Para os que Ficam, também pela Confraria, que é um romance. Além desses, eu não coloquei aqui, mas você tem uns 5 ou 6 livros infantis, não é isso? Isso, tem esse aqui, o Pequeno Hamlet, que é uma adaptação para crianças da obra do Hamlet, né, do Shakespeare, Ah, né? Tem a Galinha Malcriada também, uma adaptação para criança da obra de Shakespeare, que seria a Megera Domada. Tem a história do menino. que legal, gente. Tem a Menina e a Sapatilha e o Menino e a Chuteira, que é uma da Quase Oito, né? Que é um trabalho muito bacana do Fábio Maciel. E, por último, ano passado eu lancei esse aqui, que é o Gigante, que é um livro gigante mesmo. Sim, eu Pela vi, Quase eu vi Oito. que você ficou trabalhando nas escolas com esse livro. Eu Isso. acompanhei, assim. Participei Mas, do roteiro da Ler, né? O roteiro do Salão do Livro Infantil, né? Do Salão do Carioca do Livro, na verdade, com esse livro gigante e com a Menina Sapatilha e a Menina Chuteira, e de quebra o Antes que Deus Me Esqueça. E esse ano eu fui com Para os que Ficam e com o Gigante que legal. para Bom, ler. eu vou dar uma boa noite aí o pessoal que está chegando, Alberto Menezes, Milane, Marilene, pessoal, boa noite. Nós estamos começando agora o papo. E aí você falando, igual ano passado você lançou um infantil e o Para os que Ficam também a campanha começou o ano passado, foi isso, não foi? E, na verdade, começou ano passado, o livro ia ser lançado ano passado. Houve um atraso, né, por conta dessa questão do valor do papel, né? A gente teve Sim, um problema sério, o livro era para ter sido lançado em outubro do ano passado. Aí a editora, ela pediu para dar um tempinho dá para a uma gente poder segurada, né? lançar uma segurada, porque tinha uma demanda muito grande de livros que estavam ainda atrasados. Então, na verdade, a campanha do livro começou em outubro do ano passado. Então, já saiu resenha pelo livro Bacana em novembro. Né? Tiveram algumas resenhas que saíram antecipadas, porque, na verdade, o lançamento do livro seria em novembro de 2021. Mas ele foi lançado em Então, março. isso, eu comprei na pré-venda e eu lembro que eu acho que eu comprei assim mais no início da pré-venda e ele chegou nas minhas mãos agora, nesse ano. Pois é, você teve paciência, né? Porque você Não, imagina a tortura que foi para mim, né? Esperar esse tempo sim, todo. Porque você sabe, né, Rosana? Você como escritora, a gente leva um tempo escrevendo livro, maturando, sim, né? é, Relendo, reescrevendo. E aí, quando você fala, fechou a tampa, o que, que você quer? Você quer ver o livro você quer, pronto. Você quer ver o quer, produto. E esse é produto verdade. levou mais ou menos um ano para chegar nas minhas mãos. Né? Então, assim, foi noites insones. Né? Eu quase me transformei numa Ana na história ali. Imagino. Mas assim, eu entendo também o lado das editoras e eu acho que tudo tem sua hora, né? De repente, Claro, não. de repente, se eles colocassem lá um preço de cara e talvez não conseguisse cobrir os custos, ia ter outros problemas, né? Então deram uma segurada, chegou a hora e ele Não, é veio para o mundo. super compreendi a editora, a É, Confraria é uma editora muito parceira, né? Então esse trabalho de espera, foi uma maturação, foi muito importante também para o processo do livro. O livro ele ganhou mais forma, né? Eu então, falo no trabalho gráfico, que é um trabalho gráfico muito bacana. A gente foi sim, bolando, tanto a Carla Mello quanto o Vitor Paz foram bolando outras coisas para dentro do livro. Tem as imagens, né? As imagens sim. que eles foram colocando. Então isso só foi favorável. Deixa eu Não pegar tem. um aqui. É, assim, né? Tem as capas pretas, ó, a gente tem, né, como se fosse
A Tem água, né? essa. Isso, quer ver? Deixa eu pegar mais aqui, ó. Aí, ó, ficou muito bonito mesmo. É, a Então, edição é Alex, muito bacana. e aí eu ia te perguntar, depois de tantos livros que você já lançou, cada um que chega é um friozinho na barriga? Nossa, é um friozão, é um frio que tá fazendo no Rio de Janeiro. É o Porque, vento. porque acaba que assim, né? Sempre, apesar de vários lançados, o último é sempre aquele, né? Que a pessoa fica ansioso, né? Como que os leitores vão receber, né? Como que as pessoas vão lidar com o texto. Mas faz parte, né? Eu costumo dizer, sabe, Rosana, que parece que é tudo de novo, né? Tudo novo de novo. Porque, na verdade, mesmo que você tenha lançado, sei lá, quantos livros, quando você vai para lançar um novo livro, parece que está começando tudo de novo. Já É estaca zero, verdade. voltou, apaga tudo e aí para ver qual vai ser a resposta, o que as pessoas vão dizer, como é que o livro vai ser recebido, né? Então é uma novidade, é muito doido isso, né? É verdade. E eu queria te perguntar assim, ó, como que é a sua escrita? Quando você pensa num projeto de um livro, você tem aquela coisa assim de fazer um planejamento, um mapa do personagem, conhecer o personagem, ou você é daqueles que já vai jogando tudo no papel e pronto? Na verdade, eu não faço planejamento no papel, né? Eu não escrevo como é que o personagem, nada disso. Mas a minha Ah, cabeça, como fervilha muito, né? Ela fica fervilhando durante um bom tempo com esse personagem flutuando aqui no meu subconsciente, na minha cabeça. Eu fico imaginando, pensando em detalhes, como é que esse personagem vai ser. E aí é uma armadilha, né? Porque às vezes quando você vai botar no papel vai tudo ao contrário. Vai tudo diferente é. daquilo que você imaginou. Tanto quando você escreve também no papel, também quando você vai escrever o livro também, Muda tudo. então muda tudo. Mas eu imagino, né? No caso do Para os que Ficam, eu imaginei a Ana, mas a Ana não era esse personagem tão complexo. Na verdade, a história era de uma mulher que cuidava de um pai doente. Era a relação dos Uhum, dois. E aí, é. no transcorrer, no processo de escrita, eu estava no início ainda do livro, né? Mas com a ideia de escrever a história de uma mulher e de um pai com Alzheimer e a relação dos dois ali dentro, né? E aí, no processo dessa escrita, eu fui assistir um filme chamado Meu Pai. Olha, Exatamente, se você viu esse filme, né? E ele não, eu não trata da conheço. história, é com Anthony Hopkins, e ele trata da história de uma filha e o pai que tem Alzheimer. E aí, quando eu vi esse filme, eu falei: epa, não, não vou escrever um livro com essa mesma temática. E aí eu Entendi. pensei: tá, mas eu vou continuar com a história do pai com Alzheimer e vou passar para o lado dela. Eu vou dar mais importância para a questão de quem cuida de quem está doente. A gente não pensa na Entendi. pessoa que cuida, Não, não, não penso. né? A É gente verdade. não imagina o quão doente essa pessoa pode se tornar, né? Então a pessoa que cuida, ela fica esquecida. Ela é o É verdade. alicerce, ela é o alicerce da família, ela é o centro de tudo, ela que organiza, ela é responsável por todo aquele processo da doença da pessoa, do pai, da mãe, né? E a vida dela, e ela, e a É saúde mental verdade. dessa pessoa, né? Então eu foquei mais nisso. E Então realmente, aí, eu tenho uma amiga que o pai assim, ficou muitos anos com Alzheimer. Então, é justamente isso que você falou. Ela morava aqui na minha cidade, trabalhava aqui e a família em outra cidade. Então, ela ia, assim, a cada 2 meses para dar um descanso para a irmã. Porque a irmã cuidava, então ela falava: minha irmã fica muito cansada, eu preciso ir lá para ela descansar, para ela sair, para ela. É o que você está falando. e não é só o Justamente. processo, não é só o processo do doente que está ali presente. Porque em alguns casos a pessoa vem ao óbito, né? E a pessoa que cuidou, ela permanece. Ela É verdade. permanece e ela carrega esse peso
durante um bom tempo ainda, né? Então é um processo que vai para a vida toda. É o caso da Ana, né? Ali a Ana ela continua com os fantasmas todos, né? A mãe, os irmãos, o pai, o ex-marido, todas as histórias que ela carrega, porque é o processo que ela traz desde quando ela era pequena. E aí surge esse fardo, né? Que é cuidar de um pai doente. Então esse processo é um processo que dificulta muito a questão psicológica da personagem, né? É isso. E eu estava vendo, eu acho que foi uma entrevista que eu li sua, você falou que a Ana, essa história da Ana surgiu, foi enquanto você estava escrevendo esse livro ainda, não é? Na verdade, quando eu acabei de escrever o Antes que Deus Me Esqueça, eu já estava com a Ana brotando. E aí, quando eu lancei o livro, eu já estava pensando na Ana. Não era a Ana a personagem, né? O nome não era Ana, mas era essa mulher e esse pai com Alzheimer que tem essa relação dos dois. Então eu já estava meio que borbulhando, como agora que eu já lancei Para os que Ficam, eu já estou borbulhando uma nova história. Então, assim, eu fico até pensando, porque tem hora eu acho tão difícil, enquanto eu estou escrevendo uma coisa, eu não consigo pensar em outra, sabe? Parece que eu não desapego daquilo ali, eu estou vendo você contar. Mas na verdade, na verdade não é quando eu escrevi, é quando eu lancei o livro. A partir do momento que eu lancei para o Antes que Deus Me Esqueça, a Ana começou a aparecer. Então, assim, o livro, eu fechei a tampa, o livro não é mais meu, né? Ele não me pertence. A história está aí para o leitor, para ele fazer com ela o que ele achar, o que tem que fazer, imaginar o que a história tem. E aí eu já parti para imaginar uma nova história. É o que aconteceu agora, está acontecendo agora nesse momento. Toda noite eu vou deitar e aí fica aquele personagem novo aparecendo. Por quê? Porque eu já me desvencilhei da Ana. A Ana já foi. Ela está na mão de quem está lendo. É verdade. E aí, a partir do momento em que eu me desvencilho do personagem, que ele já não tem a minha, eu falo a minha chancela, né? Tem uma coisa que a Clarice Lispector dizia, que quando você publica um livro, ele passa a não ser mais seu, a autoria não é mais sua, né? É o leitor que é o autor do livro. Então aí, a partir do momento que eu já não tenho mais nenhuma responsabilidade sobre a autoria dessa história, né, está na mão do leitor, eu já estou pensando em uma nova, porque eu já estou começando a ficar sozinho, né? Porque eu passei um bom período acompanhado da Ana. Foi um processo de escrita bem difícil, bem doloroso, né, bem suado. Assim, eu confesso a você que quando eu terminei de escrever o livro, eu estava sentado no sofá com o laptop no colo e eu chorei mesmo, porque é uma história, é verdade. E quem lê vai entender, porque é uma história que realmente mexe com muitas facetas do personagem que é totalmente humano, né? Quem lê vai entender. E eu queria te perguntar assim, igual você está falando que já tem outra história na cabeça. O que assim, você prefere, ou se você tem uma preferência ou não, entre o romance e o conto? Ou é quando você imagina uma história, você já pensa assim, opa, essa vai dar para escrever mais? Como que funciona? Eu adoro conto, né? Eu adoro conto. Você tem vários livros aqui. Né? Eu adoro. Adoro livro de contos. Adoro e cresci a minha adolescência toda lendo contos, né? Eu fui criado, estudei em escola pública e na época que eu estudei em escola pública, a gente tinha o hábito de o professor incentivar você, tinha para gostar de ler, que era uma série de várias crônicas, contos, né? E eu cresci lendo isso. Eu cresci lendo esse. Então, assim, o conto fez parte da minha formação. Então, eu gosto muito. E só que nesse período agora eu estou vindo, na verdade, você me fez uma pergunta muito interessante, porque eu venho do Antes que Deus Me Esqueça, que é um romance, agora Para os que Ficam romance, e estou pensando num novo romance. Porque eu acho que essa coisa de... Eu gosto muito da parte psicológica do personagem. Não que o conto
É a próxima pergunta que eu já ia te fazer. Não que o conto não permita que a gente trabalhe isso, né? Mas eu acho que o romance ele investiga mais. Ele vai mais para dentro do psicológico, né? Você consegue, né, debulhar aquele personagem, né? Tirar mais e mais e mais e mais e mais e mais. É claro que o conto também, você pode escrever uma história, é um conto que tem uma parte psicológica, mas eu não sei, eu tô aqui inserido nessa sessão romance. Daqui a pouco eu volto para os contos. E que era justamente uma coisa que eu ia te perguntar, porque a Ana, o Alex já falou um pouco aqui, que a Ana é uma mulher, que ela cuida do pai com Alzheimer, né? Só que ela tem toda uma pré, né? Uma pré-história, vamos dizer assim, que traz várias questões para a vida dela, né? E assim, ela é uma. Eu senti na minha leitura que ela é uma personagem assim, muito atormentada, muito. Assim, ela tem uma saúde mental muito frágil, né? Ela tem vícios, né? Ela tem assim, várias questões com ela. E isso é que eu queria te perguntar, para construir essa personagem, porque assim. É muito difícil a gente dar essa visão para o leitor de toda essa questão psicológica do personagem, sem ficar uma coisa muito chapada, assim. Então, como que é? Você vai pegando coisinhas aqui, coisinhas ali. Como que funcionou, assim, essa construção dessa personagem tão, como que eu vou dizer, perturbada, vamos dizer assim? Pois é, você está falando se eu tenho algumas observações, inspirações, né? Se existe Isso. alguma coisa que me chamou atenção ali, aqui, que eu fui trazendo para esse personagem, né? Tem algumas coisas que são observadas, né? E vivenciadas, experiências que eu já experimentei, já observei, e a gente vai trazendo um pouquinho dessas experiências, mas nem tudo, né? Como diz, né? Tem uma coisa muito engraçada que o Antes que Deus Me Esqueça é um livro que fala do jogo do bicho, né? O personagem se envolve no jogo do bicho. Então, tinha uma frase no talonário do jogo do bicho que diz: vale o que está escrito. Nem tudo que está escrito vale. Não. No caso da Ana. Nem tudo que está escrito vale. Entendeu? Então, assim, nem tudo que tá ali com a Ana são coisas que eu trago da minha vida, né? A gente consegue, como você como escritora, eu como escritor, a gente consegue pegar uma coisa ali que às vezes está distante de você e trazer, e aproximar e fazer uma história que seja tão real que parece assim, pô, será que essa pessoa passou por isso? Será que Não, tem mas eu alguém digo através da observação mesmo, de através da pessoas, observação? né? Exatamente, Isso. através da observação, através de histórias que você escuta, histórias que você vivencia, histórias que você, né, conheceu de algum lugar. Então é isso, a Ana é fruto de várias histórias, várias mulheres, né? Ali tem várias mulheres. Tem a questão do abuso, tem a questão da mulher que tem essa obrigação de que a mulher não pode sentar de perna aberta, tem que cruzar as pernas, tem que ter modos, mulher não pode falar palavrão. E aí eu, como homem, que tenho esse olhar mais... um olhar mais sensível para essa questão, eu ficava me questionando por que eu posso ficar sem camisa, por que eu posso falar palavrão, por que eu posso fazer tudo, pegou várias, você faz o que quer, e a mulher tem que seguir um padrão, tem que seguir a cultura, né? Esse patriarcado, como dizem, né? O patriarcado, de que a mulher tem que seguir esse... E aí a Ana vem com essa história de que ela é a filha mais velha, que tem todo um aparato do pai e da mãe que projetaram nela uma responsabilidade, que ela tinha que ser aquela filha, e ela não foi. Ela não era aquela filha, né? E que bom que ela não foi. Mesmo com todas as perturbações, ela conseguiu ser livre, né? Isso é importante, ela conseguiu ser livre. Porque você imagina, com a cabeça que ela tem, ela seguir todos os padrões, ela ia surtar do mesmo jeito, né? É verdade. Então, e isso é uma outra coisa que eu queria comentar,
Porque você aborda temas aqui, temas muito importantes da nossa atualidade, né? A questão dos relacionamentos abusivos, tem a questão do preconceito, o irmão mais velho, né, que é um machista horroroso. E a gente tem uma questão que é uma questão que eu gostei muito que você abordou nesse livro, que é a questão do alcoolismo no público feminino. Porque, assim, a gente vê muito, assim, se falar de alcoolismo, mas todo mundo só pensa assim, no cara que fica lá no bar bebendo, né? Sempre, a maioria das vezes, são nos homens, que ficam lá no boteco bebendo. E acho que se fala muito pouco do alcoolismo na população feminina. Então, eu gostei muito, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque, na verdade, é a questão mesmo que a mulher, do direito da mulher de ser o que ela quer, né? Mesmo que seja pelo lado, no caso da Ana, negativo, de estar ali, ela vai aos bares, né? Ela tem uma cena que ela tá no bar e o marido chega lá, né? E tira ela de lá, porque ela tá bebendo junto, só tem ela de mulher e o bar cheio de homens, né? Então, assim, então ela quebra todos os paradigmas, ela quebra todos os protocolos, né? O lugar onde mulher não pode estar, ela está. Então, eu quis mostrar isso, de que a mulher tem essa possibilidade. Tudo bem, quer dizer, tudo bem, né? Tudo, por mais que ela esteja no caminho errado ali, né? No caminho que, digamos que seja errado, porque ela está bebendo, ela está está se viciando no álcool, que é o caso dela, mas ela está quebrando um paradigma de que só homem que bebe. Existe uma população feminina que é grande, tem uma grande parcela que bebe, né, que tem a questão do alcoolismo, que é muito sério. É verdade, então, eu achei bem interessante essa questão, porque assim, aqui na história a gente vê que ela meio que é levada, né, a esse processo de alcoolismo pelo ex-marido, né? Mas ela já, desde pequena, ela já tinha uma relação com a bebida. Tem uma história dela ali com as amigas estudando, que elas abrem o armário do pai da amiga e bebem lá, tomam umas bebidinhas lá. Eu acho que O Jota, na verdade, o marido, na verdade, ele era para ser uma válvula de escape, né? De toda a tortura que ela viveu, porque ela viu ali nele essa possibilidade de escapar da loucura que era dentro da casa dela. Do irmão, que era totalmente possessivo, louco, né? Que já demonstrava... né, pela família. A mãe, que era omissa, que não enxergava, né? O pai que tentava de alguma forma contornar a situação, mas ele parece que não tinha muito poder para isso. E o irmão mais novo, que ela sofria muito pelo que o irmão mais novo poderia... Ela já previa, né, ali na infância, o que poderia se tornar, o que poderia acontecer com o irmão. Tanto que os diálogos deles no telefone são diálogos muito, né, muito loucos, né? Ele fala coisas, ele fala sobre os bichinhos do Japão. Ele dá sinais de que aquela ali não está bem. Não está bem. Ele dá muitos sinais ali. E ela previa isso, que na verdade o outro irmão estava acabando com a saúde mental do irmão mais novo. Então ela tentou escapar. E o Jota seria a válvula de escape, mas o Jota era um zero à esquerda, né? Ele era apesar de ser um personagem extremamente abusivo, né, violento e tal, foi onde ela se agarrou. Quer dizer, ela escapou de uma coisa que era muito ruim, caiu em outra pior. E eu acho que é isso, essa história da Ana, essa mulher que ela, por mais que ela tropece, antes que não posso dar spoiler, né? Alguma coisa Alguma coisa a gente conta, mas então, alguma coisa vai surgir aí, né? Então, e inclusive tem uma cena que eu não sei se eu falo aqui, que eu achei que foi muito bem construída, e assim, ela traz um, como faz
quando faz a história, faz assim, ó. Que É é um loop, a né? cena. Eles chamam de loop. Isso. É a cena que o pai tranca ela no banheiro, né? Então, Tcharam. é uma cena que eu comecei a ficar angustiada. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, será que não tem uma janela nesse banheiro? Será que Tinha o ela pode fazer? basculhante. Mas tinha o Então, basculhante. mas aí eu ficava pensando assim na história, eu falava, gente, eu me pus no lugar da personagem. Se fosse eu trancada, o que eu ia fazer? Não tem uma chave, não tem um pedaço de metal para me arrombar essa porta. E assim, é uma cena claustrofóbica, né? E que aí ela é obrigada a ficar, assim, aquilo vai dando uma reviravolta na cabeça dela, né? E ela imaginando o que é que o pai tá fazendo lá de fora, um pai doente, com Alzheimer, que trancou ela dentro do banheiro. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como que foi? Eu Surgiu tenho, essa ideia aí. eu tenho que tomar cuidado para não dar spoiler, nem para você. Né? Nem para você, porque a situação que acontece nessa cena, que o livro ele ganha uma outra, né, dinâmica a partir do momento em que essa porta se tranca. Que aí é o momento em que ela vai. Porque até então estava a relação dela com o pai ali, o tempo todo. Ela e o pai, ela e o pai, ela e o pai. A partir do momento em que ela se vê trancada dentro do banheiro e que ela diz que o pai trancou ela dentro do banheiro, que é um homem que tem Alzheimer, de 80 e poucos anos, e trancou ela dentro do banheiro, ela começa a. O banheiro virou o mundo dela. Quer dizer, olha o tamanho do mundo que essa mulher tem, o tamanho de um banheiro. Ela tenta É, escapar, ela tenta, né? Ela sobe no vaso sanitário para tentar quebrar o basculhante, mas ela não consegue sair dali, porque, não sei se você lembra, o basculhante ele dá para a rua, ele não dá para o prédio. para outro Ela, apartamento. É. ela não sai no corredor, ele sai no vão do prédio. Né? E a família, aquele apartamento, tem uma fama de ter uma, né, das loucuras dela, todo vizinho, a vizinhança sabe. Tanto que algumas pessoas, uma ou outra pessoa perguntou, mas ela gritou e ninguém faz nada. Aí eu falei, porque ela já é comum. É aquele vizinho que a gente tem que tá gritando lá e você sabe, ah, é doido, é doido. Entendeu? Então essa é a Ana. Essa é essa mulher, entendeu? Então o que acontece? A partir desse momento em que ela se vê trancada dentro do banheiro, e eu tô tomando cuidado aqui para não dar spoiler, e que ela começa a fazer uma retórica de toda a vida dela, desde a hora em que ela conhece o Jota, desde a infância dela, das brincadeiras no quarto com o irmão mais novo, né? As brincadeiras de ser diva sem saber nem o que É era isso. ser diva, né? E É. aí ela é apaixonada pelas músicas cantadas pela Julie London, que é uma cantora de jazz, né, que tem uma capa emblemática de um disco que ela tá com um vestido com corpete azul e uma saia com uma fenda, né, que, né, depois acontece, essa cena aparece na frente dela, que é outra pessoa. Eu acho que nesse momento é o momento que o livro ele traz todas as informações do que a Ana é, de quem ela é, de quem É. ela é, de quem é o pai, se o pai está ali, se ele não está, se ele trancou, se ele não trancou. É nesse momento que o livro traz todas as informações, então se você tiver uma leitura bem atenta, você saca o que está acontecendo, o que não está acontecendo, o que realmente surgiu a partir de então, o que ela está dizendo, se aquilo que ela está dizendo é verdade, se aquilo que ela está dizendo é mentira, se ela está imaginando, se a loucura dela é tamanha, né, a ponto de tá trancada dentro de um banheiro e não conseguir sair. Será que ela não consegue sair do banheiro? Eu acho que se me trancarem no banheiro, eu vou dar um jeito de quebrar a porta. Eu vou, né, você... Então, será que ali naquele banheiro não era um lugar muito confortável para ela ficar? É, Então é aí, verdade. nessa cena do banheiro tem as informações todas da história dessa mulher. É onde tanto que ela quebra o espelho, que ela não quer se ver.
Ela quebra o espelho. É interessante. Você vai falando aí, a gente vai tendo outras possibilidades. E tem a Mas água, né? A água que é o sentimento, que é a emoção, né? A água, ela abre o chuveiro. O chuveiro fica, né? Fica caindo aquela água o tempo todo. Então ela tá ali. Ela tá ali. Tem, são muitas situações e muitos spoilers que eu posso acabar soltando aqui. eu sei. Não, e assim, o pessoal tem que ler, né? E assim, uma É, coisa, é igual, eu li esse, eu quero ler o Antes que Deus Me Esqueça, você já me falou um pouquinho, porque assim, eu vi o Isaías falando muito bem desse livro aqui, e depois ele até, um dia eu conversei com ele, ele me falou que leu esse aqui antes é, dele ser lançado. ele foi o E primeiro a assim, fazer a resenha. olha para você ver. E assim, você gosta de histórias mais realistas, assim? Ou você tem algum projeto de escrever alguma coisa mais, assim, que sai um pouquinho da realidade, vamos dizer assim? Não, eu gosto de histórias, na verdade, né? Eu Ah, gosto de histórias, mas eu acho que a questão do ser humano, o ser humano é um objeto de estudo, né? é verdade. O ser Põe humano estudo nisso. Põe estudo, viu? Porque eu vou te contar, tá é, difícil. cada dia que passa, o ser humano se torna um objeto cada vez mais interessante para ser estudado. Então, eu acho que é mais fantástico do que o ser humano não tem. Então, eu acho Porque, que ó, a gente vê coisas, assim, tem hora. Eu costumo ficar na cozinha, mexendo no fogão, fazendo as coisas. Eu tenho uma televisão. E às vezes à tarde tá passando só aqueles programas lá policial, aquelas coisas. Eu falo assim, gente, eu não acredito que eu vivo no mesmo mundo que essas pessoas, sabe? Então, é igual você tá falando, é objeto de estudo mesmo, né? então, mas aí o que acontece? Eu tenho um livro, um poema, que é esse aqui, que é o de contos, que aí você falou da coisa do fantástico, né? Eu não sei dizer muito bem o que se seria fantástico, né? Porque essa história aqui são contos. Chama-se poema. Não é um livro de Certo. poemas, é um livro de contos. Né? Aham. E na verdade essas histórias elas se passam é o seguinte, são vários personagens que têm uma relação com o poeta, com um poeta. Então começa o livro com a Olha. história do Minhas Noites com o Rimbaud, né? Que é um personagem, que é um senhor. Ele foi criado pela tia, que era especialista em literatura francesa, então ele foi adotado por essa tia, e essa tia inseria nele toda a literatura, a poesia francesa. E nessa história botou Verlaine e o Rimbaud. E ele se apaixonou pelo Rimbaud. E ele ficou mais Olha. velho, solitário, sozinho. Ele tinha um gato, o gato se chamava Rambo. E uma noite ele estava ali na casa dele, morava na serra, no frio. Ele investe na casa do vizinho, que é uma casa abandonada, e ele vai até Ó, essa casa e Isaías queria ouvir uma chegou. música. Ah, Isaías! E aí ele ouve essa música. Para de falar mal dele agora que ele chegou, viu? Ah. E tem essa música que aí ele encontra com o Rambo. É um encontro fictício, mas que para ele é real. Né? Então acho que isso pode ser uma história fantástica, né? E ele tem Não, então, isso. e aí É, ele é, tem essa relação com o Rambo. E ele se apaixonou tanto pela história do Rambo com o Verlaine, que ele, na cabeça dele, ele se apaixonava, ele tinha uma relação com o Rambo. E essa é a história. Então, cada personagem, o poeta não está ali presente, mas o verdade. fantástico do poeta, a fantasia, a poesia do poeta aparece. Tem a história da própria Poema, que é uma mulher inspirado na Macabeia, né, da Clarice, da Hora da Estrela, e no Fernando Pessoa. Eu juntei os dois num conto só. Ai, que legal. Chama-se Poema. E essa personagem chama-se Poema também, é o nome da personagem. E ela é uma nordestina que aprendeu a somar letra com vírgula, ponto, e conseguiu ler pelo menos a boleia dos caminhões que passavam na estrada onde ela morava. Olha. Ai, E que aí ela foi legal. para a cidade grande para trabalhar como ela limpava banheiros de hotéis. Então o destino dela era Ah, o trágico. Rodrigo. Ela se achava muito trágico o destino dela. Então ela não tinha felicidade, ninguém gostava dela, ela era feia, ela não se achava bonita. Então o que acontece? Quando ela sai à rua, no primeiro dia que ela tem uma folga, ela resolve se dar o dia de felicidade. E aí ela vai pela rua e no caminho
ela vai ao shopping, que ela também, o único lugar que ela tinha para se divertir era ir ao shopping. E nesse caminho para o shopping ela encontra um outdoor de um comercial de um curso de inglês que diz o seguinte: se todas as línguas do mundo se encontrassem, o mundo seria muito mais feliz. E ela lembra que ela nunca beijou na boca. E aí ela fica Olha, deprimidíssima. E aí ela se tranca dentro de um reservado de um banheiro do shopping. E aí ali entra toda a história fantástica dela. Porque nesse momento ela morre dentro do banheiro. Ela tem um infarto e morre. Só que aí o corpo... A porta se abre e ela vai até a livraria. Onde ela vai se encontrar. Que se chama Poema. E aí tem um livro aberto na vitrine e surge um homem de chapéu com um terno e se apresenta para ela. Eu sou o Fernando. E ela diz, eu sou Poema. Ele dá a mão para ela e ali ela encontra a felicidade. Então, assim, meu Deus, é fantástico. Eu quero ler agora. Esse livro é da Confraria também? Da Confraria do Vento, Poema. É de 2013. Esse aqui, ó. Depois eu vou então, olhar. São essas janelinhas. O Isaías perguntou aqui se a gente estava falando mal dele. Não, Isaías, é porque a gente estava falando que você teve o privilégio de ler antes de todo mundo, né? Foi o primeiro a fazer a resenha. Só estou esperando ele me chamar para fazer a live. Ele acha que a gente fica falando mal aí pro Brasil inteiro dele. Não é assim, né? A gente fala escondido só. Não, ele é um querido, ele é um querido. Ele é um querido, ele é muito gente boa. O Isaías também um grande leitor. Eu sei que ele tá assim, muito atarefado ultimamente, ele anda meio sumidinho, mas é porque tá sumido. A vida vai, atropelando, né? Mas é isso. Então, já vai marcar a live. Tá vendo? Tem que apertar mesmo, Alex. Se não apertar, não tem jeito. Quero ver. Pois é, Rosana, mas agora eu posso te fazer uma pergunta? Eu queria que você desse as suas impressões sobre o livro. Que você me falasse as impressões. Eu fico muito curioso. Você sabe, como escritor, você como escritora, a gente tem curiosidade de saber as impressões sobre o livro, né? Então, eu gostaria. As minhas impressões, porque assim, primeiro lugar que eu presto muita atenção e eu gosto, que é justamente esse lado psicológico do personagem. Então, assim, você pegar uma personagem que tem todas essas questões, né, que é totalmente cabível. Isso hoje, no mundo que a gente vive, ela tem problemas familiares, ela tem problema de relacionamento com o ex-marido, ela tem essa questão depois, né, com o pai com Alzheimer, tem um irmão totalmente escroto, vamos dizer assim, que também causou muitos problemas na vida dela e do outro irmão. Então, assim, eu fiquei muito assim, tentando entender a cabeça e me pus no lugar da personagem, pensando assim, o quanto que essa personagem não deveria sofrer com tudo isso, né? Porque tem essa questão com o ex-marido, por exemplo. A gente tem hoje esse aparato, né, para as mulheres que sofrem agressão, a gente tem um aparato. Só que assim, e aquela mulher que ela é dependente emocionalmente daquilo? Que foi o que eu senti nessa personagem. Por mais que o marido humilhasse, tivesse um relacionamento abusivo com ela parece que ela era dependente dele, ela tem um sentimento de dependência. E isso é o que a gente mais vê. Porque, assim, a mulher procura lá a delegacia da mulher depois que ela apanha, que ela tá machucada. Mas e quanto que ela aguentou, talvez por amor, por essa dependência emocional? Então, assim, eu gostei demais dessa personagem, achei que você traz muitas questões que realmente, né, são inerentes do ser humano. E, assim, eu gostei demais da história, porque eu acho que é uma coisa... Como que eu vou explicar, assim? Não é um personagem que passa ileso, vamos dizer assim, pela história que foi criada. E nem o leitor passa ileso. Porque talvez tem histórias que você tem o personagem ali como protagonista, acontece tal coisa, acontece outra,
mas é um personagem que, sei lá, chega no final, é como se ele fosse parte da cena. E ela É. não, ela é a cena, vamos dizer assim, né, a Ana. Ela é a dona da Então, história dela, né? ela é a dona da história. Então, Ela é a assim, dona da eu história. só tenho elogios. E já vi gente, um monte de gente falando livraço e não sei o que. Eu acredito que todo mundo que já leu gostou. Porque É, que bom. eu vi outros comentários, assim, muito positivos também, né, do Que pessoal bacana, falando. porque o grande barato, eu quero agradecer você pelo convite, porque é Oh, muito que isso. bacana o trabalho que você faz de, né, divulgar os seus colegas escritores, né? Eu, às vezes, quando eu dou tempo, quando eu não estou dando aula, eu até boto, né? Eu chego atrasado, mas eu assisto porque eu acho muito bacana que a gente tem que se ajudar, né? É A gente verdade. precisa se divulgar, né? Porque é tão no nosso mercado, ele é um mercado tão fechado, né? Que a gente tem que furar essa bolha, porque tem muita gente boa no mercado, muita gente E, bacana. e uma coisa que eu não me conformo, é que sempre eu falei, eu leio também livros estrangeiros e gosto, leio, mas Uhum, só que assim, também. eu penso que. É porque assim, tem hora que eu não consigo me conformar, é com certas coisas, tipo assim, ó. O seu livro, por exemplo, se você não citar nada aqui, nome de rua, ambientar ele no Rio de Janeiro, por exemplo, não poderia ser um livro de outro país latino? Sim. Ou de outra nacionalidade. Então, às vezes, o pessoal pega um livro, pelo fato dele ser estrangeiro, ele é totalmente divulgado, sendo que você tem histórias nacionais que têm Maravilhosas, é. a Não, mesma pegada, sabe? mas, Então, assim, só que mas o pessoal não presta atenção, porque por conta de ser brasileiro. mas acontece também uma coisa interessante, porque também tem livros estrangeiros, eu também leio muitos autores estrangeiros. Por exemplo, eu li aquele do. Peraí, eu vou lembrar. A Rua Bailey. Sei. Passa todo nos Estados Unidos. Vários livros que eu li que, né, na França e tal. Aí fala da rua, da localização. E a gente aceita que a gente recebe numa boa. Então, É não sei verdade. por que há esse preconceito com a literatura brasileira, É, né? eu Do sinto que livro. parece que os leitores não procuram muito os autores brasileiros, porque assim, a informação dos estrangeiros chega muito fácil, né? Todo lugar É, tá mostrando ali. E os nacionais, gente, eu já achei cada livro sensacional, assim, que não são de grandes editoras, mas assim, a gente conhece o autor, fica conhecendo. Então, assim, eu não sei por que essa coisa, é, esse complexo com o de vira-lata, né? exatamente. Que o brasileiro tem. Eu não entendo isso, O que mas é produzido aqui não tem valor, né? é, O que se produz aqui não tem valor. O que tem valor é o que vem de fora, né? é É o que verdade. vale mais. Pois é, e aí você falando dessa coisa de livros, você pediu para eu separar alguns livros que eu estou lendo, Isso. né? Então, Não, e até nós estamos falando aqui, eu estou lembrando do Itamar Vieira Júnior. O Itamar Vieira Uhum, Júnior precisou publicar lá em Portugal primeiro é, para o livro dele para estourar no Brasil. poder. Pois é, Certo? para É poder um surgir aqui. absurdo, né? E aí você falando É. de nacional, eu separei dois livros nacionais aqui que eu estou lendo, né? Porque Ah, eu costumo ler dois, três ao mesmo tempo, né? Então eu e eu separei é uns alguns aqui que eu cinco, tô mas lendo, ó. Eu vou lendo aqui, ó. Eu separei da Paula Fábrio, que fez a orelha do livro, que eu adoro ela. Esse sim. livro aqui, Estudo sobre o Fim, que é muito Esse eu não bacana, tô li. Mas lendo. eu li um outro dela que ela lançou. Eu não vou lembrar o nome, eu sou péssima para guardar nome assim, mas é um Eu tenho esse anterior. livro. Eu tenho o anterior. Eu tenho, eu não vou Isso, lembrar o nome. Mas eu tenho eu também, é já muito li bom. dela. E eu comecei a ler Os Três Porcos, do Marcelo Labes. Então, esse eu ouvi falar desse livro que diz que é muito bom e eu estou interessada. Tô lendo, comecei a ler. E também esse aqui que eu vou começar a ler, que é o Solitário, da Eliana Alves Cruz. Também Que esse é é uma. lançamento. Esse é lançamento. Esse aqui também. Aí tem mais outro aqui que eu li, que eu gostei bastante, que é o da Carla Madeira, Tudo é Rio. Você Sim, leu? Você leu, né? conheço. Não, não li, mas eu Então conheço. leu, mas é bem bacana. E Não. agora, eu li um, agora vamos pra, né, passar da fronteira, que é esse aqui da Natasha, eu acho que é Natasha, né? Martin, que é o Escute as Feras, que é bem bacana.
Também ouvi falar muito bem desse livro, todo mundo Bem falando. bacana, bem bacana. Então, Então, assim, você vê que, ora, eu já mostrei aqui 5 livros de autores brasileiros e um estrangeiro. E eu gosto muito então, da literatura brasileira contemporânea. eu Gosto também muito. gosto. Inclusive, esse livro da Carla Madeira, tem uma história que eu não sei, o pessoal acho que não sabe. Eu vi, assim, eu não conheci ela de conversar, mas assim, eu vi a Carla Madeira em 2018 na Fli Araxá, que é um Uhum, festival de literatura. E sei. ela estava já com esse livro publicado, ela publicou por um selo de uma livraria de Belo Horizonte. Então Olha, ela tava com esse livro lá e divulgando o livro dela, que é Eu Tudo é Rio. Então ela trabalhou um tempo com esse livro por essa publicação. E depois é que surgiu a Companhia das Letras e publicou o livro dela. Então ele já é uma segunda publicação, é uma esse segunda livro. publicação. E é um livro que passa É, em Minas, né? É uma história bem bacana, então, bem interessante. esse eu. Pois é. Então, assim, eu acho que a Mas gente tem que valorizar o que é nosso, né? é verdade, tem que Valorizar o valorizar. que é nosso. E o que eu ia te perguntar, você dá aula de, você mexe só com essa parte de arte na escola? É, eu trabalho com criança, eu trabalho Ah, com criança, educação infantil, trabalho com arte e olha, educação e dou aula de teatro para criança. só E criança. só criança, de 3, de 2 a 7 anos, né? Trabalho com educação Nossa, infantil. E aí é muito que engraçado, legal. que aí eu tô lá dando aula, eu fico pensando assim, meu Deus, eu dei aula, dando aula para criança e escrevo um livro louquíssimo como esse. Não, mas o que eu acho interessante é porque, assim, criança dá muito trabalho, né? Então, você Dá. deve ter que virar do avesso lá para conseguir segurar a atenção de todos ao mesmo É, tempo, né? e segurar a Porque atenção, né? A gente se transforma em vários, né? A gente se é transforma, a gente verdade. é escritor, é professor, tem que se virar, né? Nesse É país que ator, né? Tem que ser cara, ator, tem que faz fazer um monte de coisa. tudo, 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 tudo. E é isso aí, a gente vai. Dessa maneira, eu acredito que a gente vai furando essa bolha. É assim É como eu verdade. vejo quando você faz suas lives, né? Você tá aí fazendo suas lives, pouquinho por pouquinho as pessoas vão, né, sabendo, a gente vai divulgando, a gente vai, e assim a gente vai furando a bolha. Porque É verdade. é o nosso espaço, né? A gente faz arte, né? A gente faz literatura e eu acho que a gente tem que se divulgar sim, a gente tem que É. trabalhar para que as pessoas conheçam o nosso trabalho, né? Tem muita gente bacana no mercado, tem muita gente Tem. boa no mercado, né? Inclusive na sua editora, tem muita gente boa, né? Eu li a Ana Cristina Braga Marques, Ana que é Cristina Braga Marques. sensacional. E ela me É, indicou um outro livro da Confraria, que eu também tô de olho nele, já que eu esqueci o nome da autora agora, mas assim, eles estão publicando muita coisa boa, né? é a Carla Bessa. É da Carla É um, Bessa? é É um livro de Urubus. contos. É Não, Urubus. é um que saiu agora há pouco tempo também, é um livro de contos. Eu esqueci, não é Angélica, não, o nome da. Eu não vou lembrar agora se eu não ver a capa, sabe? Assim, É, tem o mas ela, Urubus ela da me. Carla Bessa, que é muito bom, que é bem bacana Então, também. aí, E tem mais muita uma coisa boa. indicação. Tem o Sérgio Tavares, que é um excelente escritor. Sérgio Tavares vai vir agora com um livro novo, né? Eu tenho do Sérgio Tavares o Cavala e tem um outro nome que eu esqueci também, então tô igual a você. Tô tendo sem memória, né? Eu tô desse jeito. Eu O esqueço o que eu Sérgio, comi no almoço. o Sérgio Tavares, além de ser um grande escritor, um bom escritor, ele é um excelente crítico de literatura brasileira, é um excelente crítico. E bom, é isso. A gente vai se ajudando, um dando a mão pro outro e a gente vai se É, divulgando, ajudando um amigo. E é isso. Eu acho que a literatura é a nosso meio de se comunicar, né? De colocar, de apresentar para o público o que a gente tem de melhor, a nossa arte, as é. histórias que estão aí, você com o seu livro também, né? Trazendo toda A a sua gente história vai. e a gente vai furando essa bolha aí, porque a gente precisa de arte, a gente precisa de cultura,
né? Agora na pandemia que todo mundo viu a importância da arte, né? E aqueles Exatamente. que falam que a arte é coisa de gente comunista. De comunista que tá pegando dinheiro para dinheiro da Lei Rouanet. Então eu falo para essas pessoas o seguinte: desliga sua televisão, tapa seus olhos, porque então você não tem direito a nada, porque o que salvou, viu? Porque salvou a gente foi mesmo, foram os livros, foram as lives, né? Foram as histórias, como se consumiu o livro, né? Que bom. E eu espero que o mercado literário brasileiro, né, das editoras, que as editoras tiveram uma boa baixa, né? Muitas editoras tiveram baixa. A Escaleras, por exemplo, fechou, né? Sim, uma pena, infelizmente. Então, assim, eu espero que as pessoas tenham consciência disso e comprem nas livrarias. Isso, e eu ia até te perguntar, se a pessoa quiser o seu livro autografado, tem como te pedir, tem e nas editoras, tem na livraria, tem pelo site da editora da Livraria da Travessa, tem na Blux, no site da Blux, tem na Blux em físico mesmo, né? E na editora Confraria do Vento, www.confrariadovento.com. E também pode pedir por DM, né? Mandar um direct pro autor, que aí o autor aí tem vai livro autografado. Aqui, vai autografado, com certeza. Com certeza. Então tá bom. Não, então é isso, né? E assim, eu torço que o livro voe, chegue, como diz, chegue muito longe. A gente quer que chegue nas mãos dos leitores, né? E assim, precisando... Qualquer coisa é só me chamar, viu? Que eu tô por aqui você também. Pra gente se ajudar, viu? Foi um grande prazer. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo carinho. Foi meu. Obrigado pelo carinho. Para todo mundo que está assistindo, né? Um beijo. Isso. Outra coisa, tem o meu blog. Posso divulgar o blog aqui? Para quem quiser conhecer um pouco da minha história, tem meus livros, tudo que está acontecendo. Eu agora em junho entro no Circuito Lê, que a gente circula pelos arredores do Rio de Janeiro. A gente fez Itaipava ano passado, esse ano a gente já fez o Duque de Caxias, que é uma continuação da Lê, que aconteceu no Porto Maravilha, e agora a gente segue com esse mesmo projeto, né, nas regiões Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, que é o Circuito Lê, e o meu blog é o www.alexlivrosarte.blogspot.com. Que legal. E assim que eu ler, eu vou falar sobre ele também, viu? Antes que Deus não esqueça. Esse aí. Isso. E tem uma capa também sensacional. Um abraço, muito obrigado, viu, Alex? Valeu, brigadão. Boa noite. Tchau. Boa noite.